A semana começa com a expectativa de mais uma redução da taxa básica de juros, com a Selic indo a 6,5% ao ano, menor nível já registrado novamente. E essa previsão tem muita relação com a expectativa de uma inflação muito baixa este ano. O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, trouxe um novo corte da projeção média do mercado para a inflação oficial por IPCA, que ficaria em 3,63% este ano. Só para comparar, o centro da meta é 4,5%. Portanto, a inflação está se aproximando de novo lá do piso da meta, que é 3%. Diante dessa previsão, é normal que haja expectativa de corte dos juros, porque aí se manteria um nível real da taxa básica menor. Então, esse ajuste, na verdade, é apenas uma correção diante desse novo cenário, porque a inflação tem surpreendido favoravelmente. Claro que aí vem os questionamentos por parte dos consumidores. De um lado, em relação à inflação, que nós temos visto aumentos pesadíssimos em algumas áreas, como o tarifaço de energia que está acontecendo em várias regiões, aumento do preço da gasolina. Só que, no geral, nós temos um comportamento melhor dos preços, inclusive de alimentação, o que garante essas variações mais baixas dos índices. Por outro lado, tem a reclamação pelo fato de, mesmo com a taxa básica estar historicamente no nível mais baixo, os juros do crediário continuam absurdamente altos, principalmente naquelas linhas de sempre, cheque especial, cartão de crédito, mas a redução da taxa básica tem um impacto positivo sobre o andamento da economia, interfere sim na formação de algumas taxas que são importantes, estimula mais os investimentos e reduz o custo de rolagem da dívida pública, que é um problema em relação ao andamento das contas públicas de um modo geral. É pelo menos um fator que pode apresentar alguma melhora ou não piorar tanto quanto se previa. Então, há esse impacto positivo. O Banco Central vem trabalhando com algumas medidas que podem acabar induzindo uma redução maior dos juros também no crediário, principalmente se houver melhora de outros indicadores que também interferem na formação dos juros, como é o caso do mercado de trabalho, porque a gente sempre fala que a manutenção de juros altos tem muita relação com o risco de inadimplência, e risco que é maior quando o desemprego está alto demais. Então, se a economia apresentar a melhora que se espera neste ano, com recuperação também de mercado de trabalho, fica mais reduzido esse risco de calote, e aí acaba, pelo menos, uma das grandes desculpas do sistema financeiro para manutenção de juros tão elevados assim. Agora, em relação ao crescimento da economia brasileira, o mercado está um pouco menos otimista. Houve uma revisão para baixo da projeção de variação do PIB deste ano. Agora, o mercado contando com um crescimento de 2,83%, bem melhor do que do ano passado, que foi de apenas 1%, mas ainda fica aquela expectativa de que haja uma aceleração daqui para 2019. No ano que vem, a previsão é de 3%, e a aceleração maior do crescimento deve se dar mais para o final deste ano. Agora, por enquanto, nós ainda temos algumas variações negativas de atividade em alguns setores, e isso acabou influenciando o IBCBR de janeiro, que é a prévia do PIB calculado pelo Banco Central. Ela foi mais ou menos em linha com essa previsão do mercado de um crescimento menor, porque houve uma retração em janeiro da atividade do IBCBR de 0,56% em relação a dezembro, foi até menor do que se previa. A projeção média era de um tombo maior da atividade no mês de janeiro, que na verdade é por alguns fatores muito específicos. O IBCBR tem uma diferença aí de cálculo de apuração em relação ao PIB, que é o dado oficial de crescimento, não considera, por exemplo, o consumo, que veio bem no mês de janeiro, mas considera serviços que tiveram uma variação negativa. Agora, em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve um crescimento de 2,97% e em 12 meses de 1,2%. Portanto, a economia brasileira segue sim em recuperação, mesmo que em alguns momentos não apresente o ritmo que era esperado, com inflação baixa, que permite a redução dos juros, e redução dos juros que é favorável a essa aceleração da retomada do crescimento.